Fala galera, tudo certo? Vamos falar hoje de continente americano. O que é que você pensa quando eu falo que alguém é americano, né? Provavelmente você deve estar pensando naquele cara que mora nos Estados Unidos. Muita gente acha isso e confunde que americano é só aquele que mora nos Estados Unidos, que vive nos Estados Unidos. Mas não é assim. Você tem que entender que americano é aquele que vive no continente americano e não apenas nos Estados Unidos, né? O cara que vive nos Estados Unidos é estadunidense, né? Então, dentro desse contexto, vamos dar início à nossa aula. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a América anglo-saxônica, América Latina e continente americano de maneira mais geral. O continente americano ele pode ser classificado de duas formas: de maneira física, que é quando eu considero três porções territoriais: América do Norte, ali, Estados Unidos, Canadá e México; América Central, com aquela porção istmica, né, que é cercada aí de água por dois lados; e a porção insular da América Central, formada ali por um conjunto de ilhas, né? Aí a gente tem lá, por exemplo, Cuba, Jamaica, né, que são ilhas mais conhecidas aí. Então você tem a América Central com essa definição. E por último a gente tem a América Latina, ou melhor dizendo, a América do Sul, né, que é a porção sul aí do continente americano. Mas independente, quando a gente fala, né, se a pessoa é americana, ela é do continente americano. Se ela é sul-americana, ela está na América do Sul. Se ela é norte-americana, ela está, né, na América do Norte, ok? Então a gente tem, do ponto de vista físico, geológico, né, grande extensão territorial de norte a sul, o segundo maior continente aí do nosso planeta, formado aí por duas porções de terra, uma ao norte, uma ao sul, e uma porção ali istmica que liga essas duas grandes porções, na América do Norte, América Central e América do Sul. Uma outra forma de classificação que nós temos para falar aqui do continente americano é o que nós definimos como América anglo-saxônica e o que nós definimos como América Latina, tá? Eu vou falar um pouquinho aí sobre cada uma dessas porções aí do território, né? Territórios aí como, por exemplo, do Canadá e dos Estados Unidos compõem o que nós chamamos de América anglo-saxônica, tá? A região que se estende ali do México até lá na Argentina, porção do Chile, ali a gente vai chamar, né, de América Latina. Então, América do Norte, Estados Unidos e Canadá, ali vão ser chamados aí de América anglo-saxônica, e aquela porção que se estende desde a América Central até lá, né, no extremo sul da Argentina, pegando territórios ali, inclusive do Chile, a gente vai chamar de América Latina. Tá? Uma outra definição que a gente pode utilizar é que a América anglo-saxônica corresponde àqueles países que têm a sua língua derivada do inglês. Tá? Então, aqueles países que falam inglês como língua oficial são considerados integrantes da América anglo-saxônica. Quais são os principais? Estados Unidos e Canadá. Vale lembrar que o Canadá lá tem, na província de Quebec, uma galera que fala francês, né? Então a gente não pode esquecer desse detalhe, é uma exceção, mas tem, né? Então não é que no Canadá todo mundo vai falar o inglês apenas, tá? No que se refere à América Latina, são todos aqueles países que têm a sua língua derivada do latim, né? Que língua seria, né? O espanhol, o português, o francês, o italiano, por exemplo, né? São línguas derivadas do latim. Tá? Então, em resumo, né, os territórios ali de Canadá e Estados Unidos compõem a América anglo-saxônica, e a região que se estende desde o México até na Argentina, ali território do Chile, que inclui inclusive as ilhas da América Central, né, conhecida ali como aquela região ali de Caribe, né, vai pegar essas ilhas também no que nós chamamos de América Latina. Essa forma de regionalização anglo-saxônica e América Latina, ela está associada diretamente à origem da língua dos principais colonizadores do território aí do continente americano. Então, basicamente, nós vamos ter os ingleses na porção ao norte, os espanhóis e portugueses
na porção mais ao sul, né? Estados Unidos e Canadá tem língua aí oficial dentro do inglês, né? E a maioria dos países aqui, Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Venezuela, dentre outros países, tem línguas aí como o espanhol, como o próprio francês e também o português, tá? Então, a gente pode dizer que essa regionalização ela utiliza a língua dos principais colonizadores, no caso dos ingleses, mais na porção norte, espanhóis e portugueses, mais na porção sul. No conjunto de idiomas latinos, a gente não pode esquecer também que nós temos o francês como uma das línguas oficiais de uma província lá do Canadá, a província ali de Quebec, por exemplo, tá? Vale lembrar que a gente tem outros países também que falam inglês, por exemplo, a Guiana, né, fala o inglês, a Guiana Francesa, né, dispensa comentários, fala o francês, né, então tem muito dessa influência, mas não significa que isso faz com que a Guiana, por exemplo, esteja lá na América do Norte, né? Então os países da América do Norte, especificamente anglo-saxônica, estão na sua totalidade acima do Trópico de Câncer. Então a gente tem que lembrar desse contexto aí também. Se por um lado a gente tem a América anglo-saxônica, né, com o caso de Quebec como uma espécie de simbologia, né, um sentimento separatista, a galera lá de Quebec quer se separar do Canadá, já foi feito até plebiscito para isso, mas não tem uma definição, né? A gente vai ver que em outros territórios da América Latina a gente também tem essa possibilidade, essas discrepâncias, né? Então, não significa dizer aí que a América anglo-saxônica só fala o inglês. Lá no Canadá tem uma galera falando o francês, por exemplo. Então, a gente tem países como a Guiana, que vai falar o inglês, e ela está ali na América do Sul, né? Mais especificamente. A gente tem a Guiana Francesa falando o francês, o Suriname com o holandês como língua oficial, então a gente tem algumas exceções que fogem à regra. Não significa que os países da América Latina, por exemplo, só vão falar português e espanhol, né? A gente tem algumas exceções, né? Eu já citei a Guiana, o Suriname, por exemplo, ok? Quando a gente pega um mapa de idiomas do continente americano, a gente vai perceber que existem várias línguas ocultas, porque a gente está falando aqui da língua oficial dos colonizadores, mas a gente não está mencionando o fato de que você tem muitas línguas nativas que foram anexadas à língua do colonizador, digamos assim, e essa miscigenação criou uma língua bem específica. Então a gente tem a própria língua dos indígenas inserida ao português de Portugal, dando essa característica de português brasileiro. Então a gente também não pode esquecer desse detalhe. Tem a questão dos colonizadores, tem, né? Mas também tem aquela questão de uma regionalização estabelecida a partir dos povos nativos que vivem tanto na América do Norte quanto na América do Sul. Com relação às paisagens naturais, a localização da América anglo-saxônica, totalmente ao norte do Trópico de Câncer, como eu falei antes, caracteriza-se, digamos assim, predominantemente por apresentar um clima temperado. O clima temperado é aquele clima que tem 4 estações bem definidas, um inverno bastante frio, você pode ver que o inverno dos Estados Unidos lá é neve, né? Então você vê que a temperatura cai bastante. E você tem 2 estações intermediárias, que é a primavera e o outono, e o verão ali, quando aquece um pouco mais, né? E essa definição de clima temperado, ela se dá porque essa região ali, ela se encontra acima do Trópico de Câncer, né? Então, inclusive, quanto mais ao norte lá do Canadá você vai, mais frio vai ficando e você começa a encontrar, inclusive, áreas ali congeladas, tá? Já a América Latina, ela se encontra majoritariamente na faixa intertropical, o que define climas mais quentes, né? O Brasil mesmo, boa parte do território brasileiro, se não a maior parte dele, apresenta climas aí tropicais, seja tropical de altitude, seja tropical típico, seja tropical atlântico. Então a gente vai ter variações do clima tropical. Isso se deve porque a maior parte, digamos assim, desse território se encontra ali na faixa intertropical. Então você vai ter ali, por exemplo, o clima equatorial lá na região da Amazônia, você tem o clima subtropical aqui na região sul, por exemplo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, você tem ali um clima
e uma vegetação savânica, né? Um clima tropical com vegetação savânica no Brasil Central. Então você tem definições de vegetação e também de climas mais próximos do que nós podemos dizer assim em relação a climas mais quentes. E obviamente, né, que a vegetação sendo o espelho do clima, ela vai ser adaptada. A floresta amazônica, né, uma floresta bastante densa, em uma região de clima equatorial mais quente. O Cerrado ali no Brasil Central, uma região também um pouco mais quente, mas um clima tropical com duas estações bem definidas, um inverno mais seco, verão mais chuvoso. Então é uma vegetação adaptada a essa sazonalidade, inclusive das chuvas. Né? Então, quando a gente fala de biodiversidade, o continente apresenta uma grande gama aí, de espécies, que vai desde lá das coníferas, lá do Canadá, da tundra, da Groenlândia, por exemplo, até chegar nas florestas equatoriais e nos campos presentes aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, dá para a gente dizer que o continente americano ele é bem biodiverso. Né? Então, aqui eu já fugi um pouco daquela ideia de anglo-saxônica e América Latina, só para a gente entender que o continente americano ele é o único dentro das suas particularidades, ou seja, ele vai ter ali, como ele tem uma grande extensão de norte a sul, então ele também vai ter uma grande biodiversidade, uma grande diferença nas paisagens, de acordo com a localidade que você vai usar para o teu objeto de análise. No que se refere às formas de gestão, ou seja, nas formas de governo, o modelo republicano ele se faz presente na maior parte dos países americanos. Né? Então, a maioria dos países aqui do continente americano, independente de ser anglo-saxônica ou América Latina, a maioria apresenta aí um governo no sentido de uma república presidencialista. Inclusive, nesse exato momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, está correndo eleição lá nos Estados Unidos. Né? Então, os estados que foram colônias britânicas, né, ou holandesas na América, eles apresentam um sistema de governo como o que a gente chama de monarquia constitucional parlamentarista. Então, a gente tem essa diferença, mas a grande maioria é república presidencialista mesmo. Né? Então, só para a gente fechar, América anglo-saxônica e América Latina são definições mais culturais do que voltadas para o aspecto físico da geografia. Né? Então você define a anglo-saxônica aqueles países que têm a sua língua baseada nas colônias inglesas, né? Estados Unidos e Canadá, por exemplo, e a América Latina aqueles países que têm a sua língua derivada do latim. Né? Espanhol, português, francês, italiano, por exemplo. Né? Vale lembrar que nós temos exceções, né, que fogem à regra. A América anglo-saxônica, lá do Canadá, por exemplo, não fala só o inglês no Canadá. Você também tem a província de Quebec que fala o francês. Inclusive, essa galera está querendo se separar lá do Canadá. Né? Já vindo mais em direção ao sul, a gente vai ter aqui na América do Sul lá os nossos países vizinhos, né? Que faz parte, inclusive, da América Latina, mas que não falam língua derivada do latim, a Guiana, né? A Guiana Francesa e o Suriname. A Guiana falando o inglês, o Suriname o holandês e a Guiana Francesa, por exemplo, falando o francês. Então a gente tem definições e tem exceções também. Continente americano, grande extensão territorial de norte a sul, grande biodiversidade, grande cultura também, né? Porque você tem uma diversidade cultural muito grande e os processos de ocupação foram diferentes. América do Norte ali, colonização de ocupação, América do Sul, por exemplo, colonização de exploração, né? Colonização de povoamento lá no norte, exploração aqui na América do Sul. A região mais desenvolvida, obviamente, os países aí da América anglo-saxônica. Ok, galera? Por enquanto era isso. Eu espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!